E aí pessoal, sou Bruno Pascoal e estamos em mais um canal do Gráfico. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito útil do CorelDRAW, que é Step and Repeat, ou executar e repetir ações. Em português eu sempre esqueço o nome, executar etapa e repetir, que é essa aqui. Eu tô com ela aqui na minha lateral, mas caso você não esteja, basta vir em editar, executar etapa e repetir, ou em inglês, se você tiver, seria Edit, Step and Repeat. O que essa ferramenta faz? Ela vai criar espaçamentos para a gente, por exemplo, ela vai criar deslocamentos padronizados, ela vai criar uma ação automática, então você não precisa fazer no olhômetro. Para facilitar o entendimento, eu vou criar, por exemplo, aqui um quadrado de 1 centímetro. Eu trabalho em milímetros, tá, pessoal? Então 1 centímetro vai ser 10 por 10. Vou pintar ele aqui de vermelho. Vamos supor que a minha arte, que foi exatamente o meu caso, eu tinha arte de um cliente onde tinham vários quadrados assim, se não me engano eram 5 quadrados, 5 por 5. Então o que acontecia? Eles tinham espaçamentos idênticos, e tanto em cima quanto embaixo, era mais ou menos assim. Só que acontece, você fazer isso no olhômetro, muita gente vai falar, ninguém percebe, não sei o que. Além de dar um pouco mais de trabalho, querendo ou não fica tão preciso, o cliente pode acabar reclamando. E como que a gente pode fazer isso? Usando essa ferramenta aqui. Estão vendo que ela tem configurações horizontais e configurações verticais? Às vezes ela pode vir aqui simplesmente escrito sem deslocamento. O que acontece? Se você clicar em deslocamento horizontal, primeiro a gente tem que lembrar lá daquele nosso eixo X e eixo Y. Ou seja, X sempre vai ser positivo para a direita, Y sempre vai ser positivo para cima, e é claro, se a gente quiser mover, por exemplo, para a esquerda, seriam valores negativos, certo? Mas isso vai ficar mais fácil de entender conforme a gente for fazendo. Eu tenho aqui meu quadrado, primeiro eu preciso saber o tamanho dele. Eu estou fazendo com um quadrado, mas pode ser com uma bola, um desenho, qualquer coisa. Você precisa saber qual que é o tamanho. Por exemplo, eu fiz com um número redondo que facilita o entendimento. Eu quero que entre ele e o próximo quadrado, por exemplo, e todos os demais, eu tenha, por exemplo, 5 milímetros de espaço entre cada um. Uma forma que a gente poderia fazer isso, a gente poderia duplicar aqui esse objeto. Ele tem 10 milímetros, 10 mais 5 para ter o espaço de 5 entre eles, 15 milímetros. Eu viria aqui no meu eixo X, colocaria 15, pronto, aqui vai ter 5 milímetros de espaço. Só que eu teria que fazer isso inúmeras vezes até atingir a quantia de quadrados que eu quero. Então tem como facilitar isso. Basta você selecionar ele e lembram aquela medida que a gente colocou aqui para ampliar? Eu já tive vídeo explicando sobre isso, pessoal, eixo X, eixo Y aqui no CorelDRAW, então mostrando também que o Corel funciona quase como uma calculadora. Se você colocar positivo, ele vai somar nesse valor da posição, se você colocar negativo, ele vai subtrair, mas isso é assunto de outro vídeo, eu vou procurar ele, se eu encontrar eu deixo aí na descrição. Mas enfim, a ideia é a mesma, só que a gente vai colocar aqui nessa distância. E, por exemplo, vamos primeiro descobrir quanto que precisamos. A gente já descobriu, na verdade, né? Se eu quero 5 milímetros de distância entre um quadrado e outro, e o quadrado tem 10 milímetros, eu tenho que colocar uma distância de 15 milímetros. Da onde que ele assume esse ponto? Aqui do centro, ó. Então é daqui que ele vai assumir. Por quê? Porque é o que está selecionado aqui. Mas enfim, se o seu tivesse selecionado aqui na direita, seria outra coisa. Então deixa no centro, bonitinho, ó. Deixa aqui no centro que não vai ter erro. Legal, colocamos aqui os nossos 15 milímetros, precisamos selecionar o nosso objeto e dizermos quantas cópias queremos, não quantos objetos totais. Então vamos supor, se eu quero 5 quadrados por 5, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho meu original, então eu só preciso somar a quantia de quadrados que eu preciso, no caso 4. Então coloquei aqui 4 quadrados, se eu aplicar, vocês podem contar, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 quadradinhos estão aqui. E a mesma coisa se eu for para baixo. Viram que aqui eu usei um número positivo? Se eu quisesse fazer que os quadrados fossem para o outro lado, e vamos supor, vou colocar 2 quadrados apenas, bastaria eu colocar aqui um valor negativo, porque como eu falei, eixo X, tudo que vai para a direita é positivo, eixo Y, tudo que é positivo vai para cima, e no X tudo que é negativo vai para a esquerda, no Y tudo que é negativo vai para baixo. Isso a gente viu lá em matemática, quando a gente aprendia com a tia Séria nas aulas de matemática ou física, né? Enfim. Se eu quiser colocar que apareçam os quadrados do outro lado, clique em aplicar, foi. Fácil, né? Bruno, e se eu deixar sem o deslocamento,
O que vai acontecer? Ó, vou colocar aqui 10 e eu aplicar. Não aconteceu nada. Na verdade, ele criou 10 quadrados aqui, todos um em cima do outro, porque você não disse para ele aonde ele tem que se posicionar. Legal. Então vamos agora fazer a parte de baixo do nosso objeto. Ou seja, a gente quer que os quadrados venham para baixo. Que a gente já aprendeu que positivo no Y é para cima. Então se eu vier aqui, ó, configurações verticais, coloco o deslocamento. Se eu deixar os menos 15 aqui, porque na minha altura eu tenho 10. Então continua valendo a mesma coisa. Eu quero 5 mm de espaço, então mais 5 mm aqui. Se eu colocar aqui, ó, ele colocou, opa, mas ele criou 10, Bruno, por quê? Porque eu deixei 10 aqui no número de cópias. Então se eu já tenho 1 e eu quero ter 5 total, basta eu colocar mais 4. Ele fez o quadrado bonitinho com os espaçamentos idênticos. Mas só pra gente fazer uma provinha aqui, dar uma conferida para fixação. E agora, Bruno, se eu apertar aqui, eu agrupei tudo, eu vou mover isso tudo aqui. Eu quero 5 mm de espaço entre eles. Eu der aplicar, uai, ele ficou em cima aqui, não tá certo. Por quê? Não vai dar certo, pessoal, pelo seguinte: o objeto agrupado agora ele não tem mais os 10 mm, ele tem 70. Então se eu quero que ele tenha um deslocamento que fique 5 mm de espaço entre ele, e vamos supor que eu queira uma única cópia nesse momento, o que eu vou ter que fazer? Seleciono meu objeto, é 70 mm que ele tem de distância, você pode até copiar aqui se você tiver com preguiça de digitar, e dessa vez eu quero que a cópia seja feita para cima e não para baixo. Coloco aqui, legal, os 70 mm, se eu fizer isso ele vai se deslocar e vai ficar colado aqui, ó, vamos dar uma olhada, ficou grudado no final. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar essa folguinha que eu quero, que são os 5 mm. Coloquei aqui, apliquei, bacana, fez. E para agora a nossa horizontal, se eu quiser que essa cópia e esse deslocamento seja para minha esquerda, como a gente tinha visto, ó, coloco aqui, deslocamento, vejo quanto que eu tenho aqui no meu X, ó, eu tenho 70 aqui no meu X. Então é isso que eu vou colocar aqui, ó, 70, acrescento meus 5 mm, basicamente realmente como uma calculadora. E se eu deixar aqui, ele vai para a direita, positivo. Opa, foi na diagonal, por quê? Porque eu estou com minha configuração horizontal e minha configuração vertical selecionadas. Então se eu não quero que isso aconteça, eu tenho que tirar aqui da vertical e aí eu consigo duplicar. Dupliquei para a direita, quero que vá para a esquerda, coloco um menos, ele vai duplicar para a esquerda. Ah, mas eu gostei dessa ideia aí de duplicar na diagonal, consigo fazer tipo uma escadinha. Vamos tentar com o nosso quadrado de 1 mm. Vamos pegar aqui, eu quero que ele venha se deslocando assim, como uma escadinha. Então vamos colocar aqui, ó, 15, deslocamento, 15, e eu quero 5. Opa, ele foi para cima, mas puderam ver que ele se deslocou. Eu não quero que ele vá para cima, eu quero que ele vá para baixo. Onde que é o meu Y? É a minha vertical. Então eu venho aqui, coloco negativo, posso apagar essas para a gente voltar a ter uma só. Coloco aqui, ele se deslocou. Então viram que é fácil, ele mantém o espaçamento, é simétrico. É um recurso bem interessante do CorelDRAW. A única coisa que você realmente precisa ter atenção: o que é o seu X, o que é o seu Y, e lembrar sempre: X para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Então essa é uma ferramenta que você pode usar e pode quebrar um bom de um galho. Mas e aí, pessoal, vocês já precisaram usar essa ferramenta? Vocês faziam na unha? Se gostaram, pessoal, dá aquele like no vídeo para dar aquela força, compartilha para ajudar na divulgação, se inscreve aí se você não for inscrito e se tiver sugestões de vídeo, coloque logo abaixo aí nos comentários. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!